Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. E no programa de hoje, e aí? Será que é mesmo o núcleo interno da Terra parou? Inverteu? É isso mesmo que aconteceu? O interior da Terra, as entranhas do nosso planeta são muito mais misteriosas, às vezes, que o espaço, que as profundezas do espaço. E uma pesquisa publicada recentemente na Nature Geoscience mostrou aí um comportamento muito interessante do núcleo interno da Terra. Ele pode ter parado por um pequeno tempo e depois invertido a rotação. E quais as consequências de tudo isso? Vamos entender essa história toda. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Não se esqueça, está no ar o Space Today Plus, R$ 29,90 por mês, menos de R$1 por dia, para você ter acesso a centenas de conteúdos aí exclusivos, inéditos, sobre astronomia, sobre astronáutica, sobre conquista espacial, sobre o universo, muita coisa legal, muita coisa dublada em português, muita coisa, quase tudo, né? Legendado em português. Então vá lá, se você gosta do espaço, assine apenas R$ 29,90 por mês e você vai fazer parte de uma comunidade de pessoas aí que são apaixonadas pelo nosso universo. O link está na descrição, Space Today Plus, apenas R$ 29,90 por mês. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Se bem que hoje não vamos falar do universo, vamos falar do planeta Terra de novo. Mas dessa vez não é nenhuma teoria de conspiração. Podem ficar tranquilos, tá? Hoje nós vamos falar sobre as entranhas mais profundas do nosso planeta. Isso mesmo, o funcionamento interno do planeta Terra é uma das coisas mais complicadas da gente entender e da gente acessar. Já começa por aí. Talvez seja muito mais difícil entender como que funciona, né, essas entranhas da Terra do que entender as profundezas do universo. Talvez seja muito mais complicado. Porque, primeiro, que a gente não consegue acessar de forma direta. Então, se você pegar aí os poços mais profundos, a maior profundidade que a gente consegue chegar, tá ali na casa dos 11, 13 quilômetros, o que não é nada perto do tamanho do nosso planeta. Mas existe uma maneira de acessar de forma indireta o interior da Terra. E é uma das maneiras mais criativas e é uma maneira que dá muito bom resultado, que é através dos terremotos. Então, basicamente é o seguinte: quando acontece um terremoto, um sismo em algum lugar do mundo, são geradas ondas. Essas ondas viajam pelo interior da Terra e começam a refletir, a refratar nas camadas do nosso planeta, até que elas voltam, né? As ondas que são refletidas e as que são refratadas retornam para a superfície. E se você tem um equipamento que é uma estação sismológica, você registra essas ondas. Quando você registra essas ondas, quando você pega essa onda para estudar, nessa onda que você registrou, você consegue tirar vários atributos que a gente chama, que são várias informações que estão ali escondidas. E essas informações vão nos dar pistas muito importantes sobre o caminho, a trajetória que essa onda percorreu, por onde que ela passou. E é assim que a gente consegue fazer algo que seria muito parecido com uma radiografia do planeta Terra. Aliás, dentro dessa área de sismologia tem uma área muito proeminente, muito importante, que é chamada de tomografia sísmica, que nada mais é, tomografia todo mundo conhece, né? Os exames de tomografia sísmica, é você usar as ondas sísmicas para fazer uma tomografia do interior do planeta Terra.
E é assim que os pesquisadores conseguem descobrir coisas muito interessantes. Por exemplo, conseguem descobrir que no meio do manto terrestre você pode ter pedaços de placas flutuando. Foi assim que eles descobriram aquelas bolhas que ainda são meio misteriosas que tem no interior da Terra. Foi assim que eles descobriram, por exemplo, que o núcleo interno da Terra, ele não gira bonitinho como a gente pensa que gira. Ele gira meio cambaleando, meio balançando de um lado para o outro, meio bamboleando ali no interior da Terra. Foi assim também que a gente descobriu, que os pesquisadores descobriram, que no manto da Terra podem ter resquícios do pedaço de Theia, que foi aquele objeto que bateu na Terra para criar a Lua. Ou seja, as ondas sísmicas dão informações muito relevantes e muito interessantes, e é uma das únicas maneiras, talvez a única maneira da gente acessar as grandes profundezas da Terra. A Terra, que estruturalmente ela é dividida em crosta, que é onde a gente vive, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno, essas partes a gente não consegue acessar. Então no manto, por exemplo, você tem as câmaras magmáticas, os dutos, né, de magma ali que levam para a geração dos vulcões. Nas zonas de subducção você consegue fazer estudos muito legais, onde uma placa está entrando embaixo da outra, e é assim que nós vamos entendendo como funciona o planeta Terra, ou pelo menos tentando entender. Uma outra grande vantagem de usar dados sismológicos, que são os dados de terremoto, é que nós temos um histórico muito grande. Então nós temos registros de terremotos há muitos e muitos anos. E esses registros são feitos em estações, muitas delas hoje são chamadas de observatórios sismológicos. Aqui no Brasil a gente tem alguns, talvez os mais importantes sejam o Observatório Sismológico da USP e o Observatório Sismológico da UNB. Muito bem, o que acontece então? Os pesquisadores, os geofísicos, eles ficam estudando essas ondas, os terremotos, para tentar entender como que funciona, qual que é o mecanismo, né, que mantém o nosso planeta vivo, como que funciona o nosso planeta Terra. E numa dessas pesquisas, alguns geofísicos lá da China descobriram algo muito interessante. Existem determinados sismos e determinadas distâncias entre o sismo, o terremoto e a estação, que essas ondas chegam a cruzar o núcleo interno da Terra. Você precisa de uma distância muito grande em graus, isso aí na casa dos 135, 150 graus, ou seja, é quase do outro lado do mundo, né? Quando você tem terremoto do outro lado do mundo, você, por exemplo, lá no Japão, e a gente registra aqui no observatório da USP ou da UNB, essas ondas provavelmente passaram pelo núcleo interno e a gente consegue estudar. Passou pela camada, a gente começa a estudar. E foi analisando essas ondas sísmicas e os históricos, né, de grandes terremotos que aconteceram, de anos de terremotos, que os pesquisadores descobriram algo muito interessante. Acabaram de publicar esse trabalho na revista conhecida como Nature Geoscience, que é o braço ali da Nature que cuida dos trabalhos ligados, né, às geociências, ou geologia, geofísica e coisas correlatas. Então, foi um trabalho muito interessante mesmo que esses pesquisadores lá da Universidade de Pequim fizeram para entender. Eles mostraram que, aparentemente, de acordo com os dados que eles obtiveram, o núcleo interno da Terra parece ter parado de girar. Olha só que coisa. E parou e começou a girar de novo. Só que ele começou a girar na direção oposta do que aconteceu há décadas passadas. Isso mesmo que esses pesquisadores conseguiram. Eles analisaram mudanças nas ondas sísmicas, com isso eles podem ter uma ideia do que está acontecendo nessas camadas profundas aí da Terra. Os dados mostraram que parte do núcleo interno, que anteriormente mostravam sinais claros de variação repentina, exibiram muito pouca mudança por volta do ano de 2009, o que, segundo eles, sugere que a rotação interna do núcleo parou, ou seja, a onda atravessando um núcleo que está girando, ela tinha uma característica. A onda atravessando um núcleo que está parado, ela tem outra característica. Então, estudando a característica das ondas, você consegue chegar nessa conclusão.
Eles também perceberam mudanças notáveis nas ondas que começaram por volta ali do início da década de 70, sugerindo que essa pausa, na verdade, faz parte de uma oscilação do núcleo interno da Terra. Olha só que coisa doida. O núcleo interno da Terra, ele, de tempos em tempos, ele está girando de um lado, daí ele para, começa a girar do outro. Depois ele para, volta a girar do outro. E isso, sabe o que é mais legal em tudo isso? Que esse intervalo de tempo é um intervalo de tempo de década. O que na geologia, na geofísica, é algo muito rápido. Aliás, é algo que o ser humano consegue estudar. Porque a boa parte dos eventos geológicos, geofísicos que a gente tem, são eventos que duram centenas, milhares de anos e a gente não consegue estudar. Agora, eventos que duram décadas, a gente consegue ver isso acontecer. E isso é que é muito legal. Então, os dados estão mostrando que o núcleo interno está gradativamente voltando, né? Ou seja, girando na direção oposta que ele estava. Então, o núcleo parece ter, e esse até é o nome do artigo aí escrito pelos pesquisadores, que é a variação multidecadal da rotação do núcleo interno da Terra. Ou seja, de décadas em décadas, de intervalos, né, do tamanho de espaçamento de décadas, o núcleo da Terra apresenta uma variação na rotação. Então ele está girando, ele para e depois ele volta a girar para o outro lado. Algo muito interessante mesmo. Lembrando só que tudo isso, tá? Essas movimentações do núcleo interno, o núcleo externo, porque o núcleo interno, para quem não sabe, ele é sólido, né? O núcleo externo da Terra, ele é liquefeito, que a gente diz. Tudo isso, né? Existe acoplamentos entre essas camadas que não são muito bem resolvidos ainda. Então, o núcleo interno da Terra, ele está ligado ao campo magnético, um pouco ao campo magnético que é gerado pelo núcleo externo, né, que é o líquido ali, que é a parte liquefeita do núcleo, e está também ligado de forma gravitacional ao manto da Terra. Então tem toda uma complexidade, que a gente chama isso de complexidade geodinâmica, que não é uma coisa assim muito bem resolvida até o momento. Não existe, por exemplo, um consenso entre os geofísicos de como que essas coisas acontecem. Mas os dados estão mostrando que você tem esses movimentos estranhos. E esses movimentos e essa variação estranha, ela pode levar a várias consequências. Por exemplo, variação no campo magnético da Terra, na deriva do polo magnético da Terra, variação nas anomalias magnéticas que a gente tem na Terra, por exemplo, a anomalia do Atlântico Sul. Isso aí pode ter um impacto nisso, coisas que a gente ainda não sabe. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, entre 1990, de acordo com os dados, e 2005, a taxa desse movimento do núcleo acelerou de menos de 15 km por ano para cerca de 50 a 60 km por ano. E é provável que esse fluxo crie bolhas magnéticas. Sabe aquelas bolhas que a gente não tem a solução para elas? Então pode ser que seja essa variação que está criando aquelas bolhas que a gente encontra no manto da Terra. Ou seja, é muita coisa interessante acontecendo com o próprio planeta. A gente fica olhando aí muito pro espaço, né? Porque a gente gosta pra caramba, mas no interior da Terra tem muita coisa acontecendo e tá aí um trabalho muito legal mesmo, um trabalho muito interessante, mas não precisa se preocupar, porque as coisas estão mudando desde que você está aí. Então, por exemplo, se você tem 40 anos, né, você já passou por 4 dessas mudanças e nada aconteceu na sua vida. Então, fique tranquilo, isso não vai destruir a Terra, isso não vai acabar com o campo magnético da Terra. Esse é o comportamento de um planeta que é vivo, que é o nosso planeta Terra, e que tem essas movimentações todas essas heterogeneidades, todas essas variações que precisam ser levadas em consideração. Então está aí um trabalho muito interessante mesmo sobre essa variação multidecadal que acontece com a movimentação ou com a rotação do núcleo interno da Terra.
Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, é aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!